Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele nos sustentou, nos deu a graça de vivermos mais um dia. Glorificado seja o nome de Deus, glorificado seja Jesus por isso, amém? Abra comigo em Jonas 4, acabamos o livro de Jonas. Vamos fazer uma viagenzinha no tempo para contar sobre Jonas. Jonas recebeu uma ordem para ir a Nínive e avisar Nínive, que era uma cidade, que ela seria destruída pelos seus pecados e abominações. Jonas simplesmente desobedece ao Senhor e embarca num navio. Esse navio atravessa uma tempestade e Jonas estava lá no porão dormindo, né? Lógico, fugindo da situação. E eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. Eles lançam Jonas no mar e o Jonas é engolido por um peixe grande ou uma baleia, como queiram, depende da versão. E essa baleia, ele fica 3 dias, 3 noites e ela o vomita em Nínive. E ele chegando a Nínive, Nínive era uma grande cidade, 3 dias andando a pé. No primeiro dia ele já anunciou que o Senhor ia destruir. E o povo, sabendo disso, se veste de saco. O rei, sabendo disso, tira suas vestes reais, se veste de saco e senta sobre a cinza e decreta um jejum, né, de alimento, inclusive dos animais, e que todos fossem vestidos de saco. E Jesus, vendo a obra e o arrependimento do coração do povo de Nínive, se arrependeu do decreto que ele tinha dado sobre Nínive e perdoa. Aí agora a gente vai ver a reação de Jonas, para a gente ver que muitas das vezes nós somos assim. O Senhor às vezes manda dar um recado para alguém, a gente dá aquele recado e fica na torcida para que aconteça. E o Senhor conhece o coração daquela pessoa. Ela teve retidão, ela se humilhou, o Senhor vai ter o bom coração. E aí fala assim, o título, A Revolta de Jonas. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Ele não só ficou com raiva, ele ficou com irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, Jonas sabia que o Senhor faria isso. Ele fugiu, não foi de dar o recado a Nínive. Ele fugiu porque ele sabia que o Senhor não faria com o povo dele aquilo que tinha decretado, porque ele conhece o Senhor e sabe que Deus é um Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande benignidade e que arrepende de todo o mal que pode se causar ao ser humano. O Senhor é assim. E Jonas se ira e ele levanta isso falando: Senhor, por isso que eu me preveni, porque a minha palavra já não ia ser nada. Eu proclamei ao povo que eles iam passar por ira, por um monte de coisa, e o Senhor vem e me fala que não? Como assim? Né? Então ele fica irado. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Tamanha ira de Jonas. Ele pede a morte ao Senhor. E disse o Senhor: Faz bem que assim te ires. Faz bem que você fique irado assim? O Senhor pergunta a Jonas. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira
a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jona e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Por que ele feriu a aboboreira? Porque Jonas só se alegrou. Jonas não ficou grato com o Senhor. Ele não se arrependeu. Ele não saiu do lugar. A ira dele estava maior. E a ira dele não deixava ver que Deus também estava mimando ele. E aí era lícito a ira dele? Acho que como ser humano sim, mas ficar irado não. E ele estava tão irado que ele saiu da cidade e foi construir uma cabana. Sentou-se debaixo da cabana e ali ficou esperando. E o Senhor, no primeiro dia, tá bom, vou lá, vou alisar, vou fazer com Jonas, para que ele lembre que ele também é meu. E o que Jonas fez? Só se alegrou. Mais nada. Não pediu perdão, não agradeceu, só se alegrou. No segundo dia o Senhor vai lá e faz o quê? Um vento, um sol, e Jonas desmaia. E Jonas pela segunda vez falar com ele naquele tempo, que o melhor seria morrer do que viver. Muitas das vezes a gente está tão preso a coisas ruins, que a gente fala isso, melhor seria morrer do que viver. Melhor seria, e aí a gente não consegue ver que o Senhor está mandando sombra pra gente, porque a nossa ira com o Senhor está maior. Então hoje eu te pergunto como que está o tamanho da sua ira com Deus. Porque não tem essa que a gente não fique irado, não. Tem momentos que a gente fica assim. Somos seres humanos, o Senhor nos conhece. E o 9, ele fala assim: então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até morrer. Olha o tamanho da ira de Jonas contra Deus. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Então ele fala assim: aí, tu teve mais compaixão de uma planta que nasceu sem você ter feito nada, porque quem fez isso crescer em uma noite foi o Senhor, para que desse sombra. E na outra ele matou, porque o Senhor, ele não conseguiu perdoar. Aí ele continua no 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, além de muitos animais? Então a gente precisa ter também temor quanto ao que a gente acha. Às vezes a gente se ira com aquilo que deve ser irado, depois tem que passar. Se a ira permanece, o Senhor vai corrigir. Aí nesse corrigir, o Senhor vai ver se nosso coração melhorou ou não. Jonas teve mais compaixão de uma aboboreira que estava servindo a ele, porque foi servir, do que a 120.000 irmãos dele, que não conheciam, não sabiam discernir o bem do mal.
da sua mão direita da esquerda. É isso que o Senhor quer dizer hoje para mim e para você. O que você está tendo hoje no coração? O que você está tendo mais compaixão? Fica com essa. Eu também fico com essa. É uma palavra de correção, mas ela é boa. Amém? Irmão, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. É só dar um compartilhar, se for no coração. Se possível, deixe um likezinho para ajudar a aumentar o canal. Não é por mim, não é para ganhar dinheiro, não, graças a Deus, o Senhor tem me sustentado até aqui. Mas é para que a palavra possa alcançar mais pessoas, amém? Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Shalom, Adonai, e uma noite de paz.